Bom dia, nono ano. Hoje a gente vai continuar, né, com a questão de funções químicas e hoje a gente vai fazer um pouquinho sobre a parte do cálculo dos ácidos, tá certo? A gente estava falando, quando chove assim, demora para a gente acordar, eu estava falando que semana passada a gente falou um pouquinho dos ácidos cotidianos, né? Ácido de shampoo, ácido do refrigerante, por exemplo, ácido ascórbico, que é a vitamina C que a gente toma quando está gripado, o próprio ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago que auxilia na digestão, tá certo? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre eles. A gente vai aprender, gente, basicamente a separar ácidos, né? Coisas interessantes sobre o ácidos. Normalmente são moléculas que começam com hidrogênio na frente, tá certo? Essas moléculas, né, quando colocadas em meio aquoso, elas acabam se dissociando e liberando um cátion, né? Ou seja, o H+, tá certo? Deixa eu colocar mais lá aqui e vou desenhar para vocês. No livro é a página 216, tá? Que eu vou estar falando. Então, vocês podem estar marcando no livro ou escrevendo, se vocês acharem necessário. Professora, Oi. desculpa a demora, que minha internet está ruim por causa da chuva. Entendo. Eu achei que a minha não ia pegar hoje, estava morrendo de medo aqui. Tudo bem. Aquoso. Liberam o... Cátion é o quê, gente? É aquela substância que normalmente ela vai estar com sinalzinho de mais. Por que o sinalzinho de mais? Porque ela é uma substância que perdeu elétrons, tá certo? Então, os ácidos, normalmente, quando em meio aquoso, a gente vai representar isso numa equação, eles liberam como cátion o H+, tá certo? Eles sempre vão liberar... Deixa eu só silenciar aqui, que tá insuportável essas notificações dos outros grupos. Aí ele libera o H+. Deixa eu colocar até aqui letra minúscula, maiúscula. Beleza? Vocês podem copiar aqui, mas tem no livro também, tá certo? Deixa eu puxar uma setinha aqui e colocar um exemplo. Vou botar uma coisinha diferente, vou botar um verde. Exemplo. Vou colocar um ácido muito conhecido nosso, que é o ácido clorídrico, o ácido do nosso estômago, tá certo? O ácido que faz a digestão dos nossos alimentos. A gente tem que aprender que é ele, né? Porque a gente vai usar bastante. Por exemplo, ele é o HCl, ácido clorídrico. Aí, em meio aquoso, aí eu vou deixar um espaço para setinha. Como é que isso aqui vai virar, tá, gente? O HCl, como só tem um H, né? Ele vai virar H. Deveria o sinal de mais ficar aqui em cima. Eu não vou conseguir deixar o sinal de mais aqui em cima. H+, mas digamos que esse A em cima, tá, gente? Deixa eu ver o que eu faço para esse A ficar em cima. Posso fazer isso aqui. Beleza. H+, tá certo? Mais o Cl, que nesse caso vai ser o Cl menos. A gente vai ter agora que identificar quem é o cátion e quem é o ânion. Estão vendo que os sinais estão aqui em cima? Cátion e ânion. Sempre quem vai ser o cátion, professora? A primeira letra é o cátion, ou seja, o primeiro elemento químico é o cátion. O que vem em segundo lugar é o ânion, ou seja, em primeiro lugar sempre vem os positivos e em segundo lugar sempre virão os negativos. Gente, eu peço que vocês, por favor, quando eu pedi para anotar e fazer atividade, de fato façam, né? Eu percebi na prova que algumas pessoas não copiam as coisas no caderno.
Vocês podem estar se auto-enganando, podem tentar achar que estão me enganando, mas ano que vem, quando vocês estiverem no primeiro ano do ensino médio e esses últimos assuntos serão os primeiros, vocês não vão ter como enganar os professores de ensino médio, nem as provas práticas, né, que vocês vão ter. Então, eu sugiro que vocês anotem tudo e prestem bastante atenção. E se tiverem dúvidas reais, perguntem, tá? Porque a gente tem esse é o último assunto. Ele se divide em 4 etapas, né? Mas só 3 dessas etapas são complicadas. Então, vocês têm tempo aí para ficar perguntando. Não é um assunto muito difícil, é basicamente quebrar uma substância. Então, não tem muito cálculo, tá certo? Mas perguntem. Deixa eu fazer agora a setinha aqui. Deixa eu dar uma puxada. Então, ó, é basicamente isso aqui. Tá? Sempre liberar um H+. Esse aqui foi fácil porque a gente só tinha um H. Então, basicamente, a gente quebrou a substância no meio só. H+, mais Cl-. Cátions, sempre primeiro. Ânions, sempre em segundo. Cátions são os positivos, então positivo sempre vem primeiro. Negativo sempre vem em segundo, tá certo? Deixa eu colocar aqui a setinha que eu falei que ia colocar. Essa setinha, gente, ela significa o meio aquoso. O que é o meio aquoso? Basicamente, vocês podem dizer que vocês colocaram o ácido de vocês na água, certo? Diluíram com água. Então, você acaba, às vezes, estragando. Vamos botar aqui, tá? Não é necessário vocês colocarem em cima da setinha H2O. Às vezes, eu gosto de colocar, tá? H2O. Aí, eu diminuo a fonte. Beleza? Então, nessa setinha, digamos que tem H2O, mas não necessariamente vocês precisam estar colocando no caderno, tá bem? Isso não muda a questão, não reprova, não diminui, pelo menos não aqui. Acabei de colocar. Tudo bem, é bom ir se Caneta. acostumar. Alguns professores gostam de exigir isso, tá certo? Então, aqui, Certo. a gente fez o primeiro. Isso aqui é um monoácido. Por que ele é um monoácido, tá certo? Porque... Deixa eu puxar outra seta. Não. Porque ele seria um monoácido? Porque ele só tem um hidrogênio, tá certo? Monoácido. Só tem um hidrogênio. Se fosse, por exemplo, olha esse aqui, um outro conhecido de vocês, H2SO4. Tá certo? Espacinho da seta. Aqui eu já tenho H2, então significa que eu tenho 2 hidrogênios, então ele seria um diácido, porque tem 2 hidrogênios. Se ele tivesse 3, um triácido. Se ele tivesse 4, um tetraácido, um tetraácido. E se eles tivessem mais de 4, a gente chama de poliácido. É muito difícil aparecer, tá? Mas é que um dia surge aí, né? Normalmente os poliácidos vocês só vão trabalhar lá no ensino médio, mas isso não altera muito a dificuldade da questão, não, tá certo? Ó, o H2SO4. Como ia ficar, professor, o H2SO4? Ia ficar o seguinte. Tá vendo esse 2 aqui? Ele vem para frente. Esse é o detalhe importante aqui, tá certo? Veja como vai ficar. H2, primeiro a gente também tem que colocar o sinalzinho de imagem, né? Deixa eu dar uma descida. O 2 que estava embaixo, ele vem para cima. Ou ele vem para o lado, tá certo? Ele não era aqui? H2 virou 2H, tá certo? Mas quem foi que sobrou, gente? Eu tirei o H2, sobrou quem? O SO4. Então, eu só vou chegar aqui, ó. SO4. Eita, professora, por que você botou o 2, que era pequenininho, e ele ficou grande do lado do H, e no caso do SO4, continua lá no mesmo lugarzinho? Alguém se perguntou isso? Porque nos ácidos, o protagonista é o hidrogênio, tá certo? Toda substância que eu colocar a partir de agora, com exceção da água, o H2O, que comece com H, será um ácido. Então, tirando a água, qualquer substância que eu colocar para vocês a partir de agora, que comece com H,
é um ácido. Sendo um ácido, tá certo? O elemento mais importante da substância é o H. Então, tudo com ele é mais bonito, é mais chamativo, tá certo? Ele vem primeiro, o número que está com ele fica grande, mas o resto é só o resto, tá certo? Então, aqui eu tenho dois elementos químicos, o enxofre e o oxigênio, mas não mudou nada na conformação dele. Qual é a única coisa que vai mudar? Eu vou ter que colocar um sinal em cima, tá certo? O sinal de menos. Tem outra coisazinha que vai mudar neles. O que, professora? Se eu tenho dois Hs aqui, né? Significa que e ele é positivo, significa o quê? Que ele doou quantos elétrons, gente? Uma pergunta? Isso, uma 2. pergunta. 2. Então, eu tenho que representar aqui com o número 2. Ah, professora, e por que aqui, lá no primeiro você não representou? Porque o primeiro só era 1. Em 1, normalmente, a gente não coloca, né? Igual lá no balanceamento químico. Quando era só o número 1, a gente não colocava. Agora, nesse caso aqui, que é um 2, a gente precisou colocar, tá certo? Então, se for um H, aqui em cima é só o sinalzinho. Se você quiser colocar -1, pode, tá certo? Não tem nenhum problema. Você coloca o -1 aqui, tá certo? Aqui, como tem dois Hs, eu botei o 2 grandão na frente, isso é muito importante para acertar, tá certo? E coloquei o -2 aqui. Porque se eu tenho dois Hs e os Hs são doados, significa que o SO4 ganhou 2 elétrons, e eu tenho que representar aqui. Então, se é H2 aqui, o ânion vai ter que ser 2. Se é H3 aqui, o ânion vai ter que ter 3 em cima. Se é H4 aqui, o ânion vai ter que ter um 4 em cima. Entenderam? Tem alguma dúvida nisso? Ou acham Não. que faz sentido? É basicamente, assim, vocês olhando para o caderno sempre que possível, tudo vai ficar bem. Tá certo? É só olhar para o caderno. Então, mais uma vez, eu venho aqui, puxo a setinha, né? Só para ficar bonito. Tá certo? Aí, vocês podem botar o H2O aqui. Que eu não vou ficar botando sempre, né, gente? Porque aqui já demora muito. Se eu for ficar botando isso direto, aí a gente vai perder muito tempo. Como eu usei 2 hidrogênios, isso aqui é um diácido, tá certo? Diácido, porque tem 2 hidrogênios, tá certo? Tem 2 Hs. Não que isso seja cobrado, é só para vocês irem associando, tá certo? Ah, professora, vai fazer mais uma? Vou. Vamos fazer mais uma, tá certo? Para a gente ficar legal, vamos fazer um triácido, né? Para ficar na ordem. H3PO4, acho que é isso. H3PO4. Aí, espaço da setinha, acho que eu vou botar aquela setinha menor, que é mais rápido para mim. Espaço para setinha. Como é que eu vou fazer aqui, gente? Vai colocar 3H, só que invertido. Muito bem. No lugar desse 3 aqui desse lado, que seria o 3 pequenininho, né? Eu vou colocar o 3 grande na frente do H. Muito bem. Vou subir aqui para colocar o sinalzinho de mais, né? Que é agora que eu faço agora? 3H Vai e agora? ser mais PO4. PO4. O 4. PO4, ele é o quê? Positivo ou negativo? Rapaz, é positivo. O PO4, Negativo. negativo. Mesmo Negativo, negativo. Mesmo Os sendo três. 2 elementos químicos, a gente considera ele como sendo o segundo lugar. O segundo lugar sempre será negativo. Veja aqui. O H+ é positivo, aí o Cl ficou negativo. O 2H+ positivo, o SO4 ficou negativo. Aqui também, 3H+ positivo, o resto que vem é negativo. O positivo sempre ficará com hidrogênio. Então, o que vem em segundo lugar, não importa se é 1, 2, 3 átomos, a gente vai colocar como negativo. Entendeu? Aí eu coloquei aqui. Tá terminada essa equação, gente? Sim ou não?
Falta Não. 3. Falta colocar o menos 3 ali do lado do menos. Muito bem, falta colocar o menos 3. Por que faltava? Porque a gente usou 3Hs. Se a gente usou 3Hs, significa que aqui em cima tem que ser um menos 3, porque implica dizer que essa substância liberou 3 elétrons de hidrogênio ali para o meio, tá É certo? triácido, é? É um triácido, muito bem. Já pegou o jeito, tá certo? Triácido, né? Então, ele tem 3Hs. Tá certo? Deixa eu botar aqui uma setinha. Essa setinha aqui que eu tô ficando com preguiça de puxar a setinha. Então, vamos botar aqui. Ixi, não, ficou muito feio. Vou deixar de preguiça, né? Fazer o negócio direito. Tá certo? Vocês querendo aqui, pode botar o H2 em cima da setinha, vai ficar perfeito. Porém, eu estou com preguiça agora. Então, a gente fez uma de triácido. Beleza? Temos tempo? Temos tempo. Vou colocar algumas para vocês fazerem. Tá certo? Professora, Oi. tem quadriácido? Tem. Tem, é? Tetraácido, no caso. Tem. Tetraácido e tem poliácido, que é mais de 5. Ixi, Tem, mas não vai mudar muita coisa. Aí, quando for H4, você vai botar 4H mais, e aqui em cima, menos 4. Se for 5, você vai botar 5H mais, e aqui em cima, menos 5. É tipo, isso aqui é tipo quase que uma receita, né? Você nem tem que pensar muito, só tem que ver quem está do lado do hidrogênio, porque o hidrogênio é o rei, ele que vai dizer como vai ficar a equação. Então, prestando atenção no hidrogênio, esse aí tá fácil. tá fácil, Certo. né? Vocês anotam isso aqui no caderno, porque vocês tendo esses no caderno, vocês conseguem responder qualquer um, tá certo? Deixa eu dar um espaço aqui para vocês, para eu escrever um aqui para vocês, tá certo? Deixa eu puxar uma seta para separar. Vamos fazer 2. Vamos lá, o que eu vou ver aqui uma para vocês. Essa substância vou dar mais um passinho aqui. Será que dá tempo de fazer 4, gente? Vamos lá. Vamos fazer, gente? Façam a primeira. Vou dar uns 2 minutinhos para a gente responder ela. Eu vou mudar aqui a cor, vou botar um vermelho para diferenciar. Respondam a primeira, que é a mais simples por enquanto. Eu acho que a mais simples são as outras. Todas são simples. Vocês têm o exemplo, vocês têm a atividade deste lado, que é o meu lado direito, e vocês têm os exemplos do lado esquerdo. É basicamente repetir os exemplos. A gente tem um monoácido, um diácido, um triácido e um tetraácido. Vou dar aí 2 minutinhos. 8h58 a gente corrige a primeira, mas eu acho que em menos de 1 minuto vocês fazem. Posso ir fazendo todas ou só? Pode fazendo todas. Não se preocupe comigo, não.
Professora, Oi, concluiu? quando tem 4, é tetra ou é quadri? Tetra. Ácido. Tetra, é Tetra, só vocês lembrar lá das taças do futebol. É tetracampeão, é penta, é hexa. A gente é penta ainda, né, minha gente? Meu Deus, desde É 2002. penta, né? É penta. Desde 2002 que eu espero uma taça. Vai demorar, viu? Quando é que vocês vão estar na seleção, hein? Já deviam estar, né? Não, faltam uns 2 anos ainda. 17, 18 anos, eu acho que é quando entra, né? Os novos talentos. Terminei, professor. Terminou? E já terminou o Eu tempo só também. fiz, eu só fiz as 3 últimas, não fiz não a primeira, A mais porque fácil, não tem número. esse Carlinhos. Alguém mais fez? Deixa eu ver aqui. As meninas. Vitória fez. Maíla fez. Maíla tá me ouvindo. Camila fez. Ah, vocês estão no chat. Ai, tenho medo de abrir o chat e coisa. Ainda estou tentando fazer. A Maíla estou fazendo. Tá quase acabando. A primeira ou todas, Maíla? Vocês acreditam que eu não sei achar todas? Ah, sim. Beleza. Eu não sei achar o chat quando eu acesso o Zoom pelo celular. Me sinto Oxe, analfabeta. Eu me sinto analfabeta. Vamos lá. Vamos começar fazendo a primeira. Então, galerinha que ainda não está entendendo direito, olhe para mim. Vocês querem mais um minuto para terminar todas, os que estão fazendo todas? Eu vou dar mais um minuto para vocês, para quem está aí fazendo, terminar todas. Ô, professora, a pessoa tem a opção de, tipo, quando tem só um H, quando for colocar o menos ali em cima, você pode colocar -1 Pode. ou colocar só menos? Tem a opção? Tem a Beleza. opção. Você pode colocar -1, se você quiser. Ok. Quem é muito metódico gosta, né? Para perceber, para ter certeza do que está fazendo. Lembra aquela continha de matemática, quando a gente inverte e multiplica por -1? Mesmo a gente sabendo que multiplicar ali por -1, tem gente que faz questão de botar entre parênteses -1, para lembrar o que está fazendo. Então, pode sim. Eu sou aquele tipo de pessoa que o que pode estar cortando, eu estou cortando. É um defeito. Deixava muitos professores desconfiados das minhas coisas. Aqueles sistemas de matemática que tinham com problemas. Não sei que série se aprende isso. Eu acho que era 7º ou 8º ano. Aí eu não sabia montar o sistema, mas eu sabia resolver de cabeça. Então, fazia a prova todinha, cheia de resultados, para todos, mas não tinha nenhum sistema. E a professora me dava 0, porque ela jurava que eu colava. Então, me bota para fazer sozinha. Me botou para fazer sozinha e dava os resultados certos. Porém, eu não sabia fazer o sistema, só aprendi a fazer sistema no outro ano. Eu acho que era 7º, e 8º era 6º e 7º. Era um ano aí que repetia o assunto. Nem sei por que repetia. Pronto, gente, já passou 2 minutos, eu vou começar, tá certo? Que já vai tocar. HNO3, a gente tem aqui um monoácido. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Pronto, bem na hora. A gente tem aqui um monoácido. Se é um monoácido, não vamos ter muitos problemas. Primeiro, eu já vou botar aqui o sinal de mais. Não, vou não. Eu vou aqui dar o espacinho na minha seta e vou colocar o H protagonista. Como eu tenho só um H, não vai ter nenhum problema aqui, né? Eu vou aqui e vou botar o sinalzinho de mais, porque o H sempre será o positivo. Ele é o cátion protagonista da nossa questão, tá certo? Então, se eu coloquei o H, quem eu vou colocar do lado dele? A galera que sobrou. Quem sobrou? O NO. NO3. Muito bem, não tem nenhum problema. Se o H é positivo, o NO3 é negativo. Sim, Eu vou colocar Sim. algum número aqui em cima? Não, só se eu Só se quiser quiser, né? colocar o 1, né? Porque como é um monoácido, não tem necessidade, tá certo?
Aí eu vou fazer Certo. essa depois, tá legal, gente? Agora aqui vamos para o segundo round. Nós temos aqui um diácido, né? Parece ser um pouco mais complicado, gente, mas não é, não tem muito mistério. Como é que eu faço aqui? Se eu tenho um H2, eu tenho que pegar esse 2, que era pequeno, e colocar ele na frente. E colocar o H aqui do lado. Beleza? Aí separa aqui com o sinal de mais e coloco todo o resto que sobrou. Quem sobrou? O CO. CO3. Aí é só escrever, ó. CO3. Aí vem aqui para os sinais, né? Beleza. Eu vou botar aqui em cima do H o velho sinal de mais, porque ele é, né, o importantão, o chefe. E aqui, deixa eu botar esse mais um pouquinho mais para cá. E aqui, na galera do lado, eu vou botar o sinal negativo, tá certo? Deixa eu botar aqui. E negativo. Se aqui é um diácido e eu usei 2 hidrogênios, que número eu vou ter que colocar aqui, gente? -2. Menos 2, tá certo? Vocês tenham muito cuidado com isso. Ó, já tá querendo me cortar. Porque na hora das provas, o que os alunos erram é justamente aqui em cima, tá certo? Eles quebram, fazem tudo isso aqui certinho, mas quando é em cima, eles só colocam positivo e negativo. Eu nunca esqueço, porque é o erro mais comum de acontecer na prova. Então, lembrem, se eu tenho 2 Hs, o negativo vai ser -2. Se eu tenho 3H, o negativo vai ser -3. Se eu tenho 4H, o negativo vai ser -4. Isso aqui, ó, que vai fazer vocês ganharem as questões, tá certo? Esse vai ser o assunto da prova valendo 4 ou 5? Valendo 5, vai. Hum, Vai ser esse assunto e balanceamento. Tô vendo aí se eu passo só esse assunto. Tô pensando ainda, tá certo? só esse aí seria bom, meu professor. Mas só que ainda, esse aqui ainda tem os mais 3 parceiros dele. Mas não se preocupe, porque é bem nesse estilo. Só muda o protagonista, né? No próximo, o protagonista não será o H, será uma outra substância. Mas é essa mesma coisa, tá certo? Então vai ser fácil. Vai ser fácil, porque é uma coisa que vocês já estão fazendo. Só que inverte. É o mesmo estilo, mas inverte. O protagonista vira o número negativo. Vira o elemento, a parte negativa. Tá certo? Mas isso é para semana que vem. Então, não cada dia o seu mal. Então, aqui H3BO3. Complicado? Não, gente. Tá certo? É só a gente ter cuidado e observar os outros que a gente faz o resto. Mesmo eles tendo números maiores. Se é um H3, eu tenho que pegar esse 3 que era pequeno e colocar ele grande na frente e o H do lado. Aí eu boto o sinalzinho para separar, né? Vou tirar aqui Na para prova, os números vão vir pequenos. Não, vão vir assim mesmo, porque eu vou ter que digitar. Se eu conseguir subscrever, eu consigo colocar pequeno, como é num livro, né? Por exemplo, H3, esse 3 seria menorzinho aqui embaixo, como são nos nossos livros, né? Fica do mesmo tamanho, porque eu estou digitando, aí fica, tá? Mas seria um número pequeno. Mas, por enquanto, vocês não precisam. Escrevendo, vocês fazem grande também, é? Escrevendo é pequeno. Tipo H2O. Depois eu Escrevo no mostro para meu vocês. tamanho normal. Ah, eu escrevo grande, normal. Depende do tamanho Mas da é letra. pequeno, é menor. Depois eu explico para vocês como são esses números deveriam ser. Até isso, gente, interfere um quadro digital. Mas depois eu mostro. Isso também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a gente tem o H3, né? Ele virou um 3H, e aqui do lado a gente bota a galera que sobrou. Quem foi a galera que sobrou? O BO3. BO3. Beleza. Quase pronto, né? O que é que a gente faz aqui em cima? Vamos botar os sinais, professor. Aqui no hidrogênio, óbvio que é o mais, não precisa botar um 3 nem nada, porque já tem o 3 aqui, então não precisa colocar número no H. Tá certo, gente? E aqui do lado, o X da questão. Que número a gente vai colocar aqui em cima, gente? -3. -3. Se eu tenho 3H, aqui em cima tem que ser um -3. Então, o H, ele vai ditando o comportamento dessa quebra aqui, tá certo? Se eu tenho 3H, então H3, né? Eu tenho que colocar 3H, aí o resto da equação e em cima o -3, tá certo? Vocês devem estar se perguntando por que não fica +3 e -3. Porque, ó, em vez do número estar aqui em cima, ele está aqui do lado do hidrogênio, tá? Mas ele tá. Beleza? A gente não pode colocar aqui em cima, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, se a gente colocasse aqui 3+, ia ficar errado. Porque como é que um H vai doar 3 elétrons se ele só tem um?
Então, a gente representa que tem 3 Hs usados na questão, cada um deles doou um elétron. Beleza? Então, essa aqui está terminada. E a bateria do meu computador também está quase terminada. Agora, nós temos um com H4. Eita, professora, mas você não 4H. fez. Olha aí, mesmo sem eu ter feito um exemplo, fica fácil, né? Só seguir todos os outros. Eu vou botar um 4H, né? Aí um sinalzinho de mais e a galera que sobrou do lado. Quem foi o que sobrou? SO4. O4. Esse é o E 4. agora? Aí falta Eu- os sinais de cima. Exatamente. O Sinais. sinal de mais no H, como sempre. E aqui em cima do SO4, o que é que eu vou colocar? Menos 4. -4. Perfeito. E nós Professora, isso vai terminamos. piorar, não vai? O diácido não, é basicamente isso aqui. Porque A não parte ficou do não esse cálculo negócio é tão isso. fácil assim. Né? A gente tem uma parte da nomenclatura, mas não é exatamente com a equação, é falar o nome desses ácidos, tá certo? Mas não é nem o bicho de 7 cabeças também. Mas de cálculo é isso aqui, a parte dos ácidos. Estão felizes? É, bom, mas é fácil aí, né? Se vai Esse assunto é piorar, bom. O assunto, gente, para mim o pior assunto já passou, que era balanceamento. E ligações químicas são os 2 piores, tá certo? Na minha concepção, ligação química e balanceamento são os piores. E vocês vão ver eles lá no ensino médio piorados também, tá certo? Aquele lá do DNA. No começo do ano. Já radiação, ácidos, bases, sais e óxidos, eu acho muito fácil. Acho que da química são os assuntos que me deixam feliz, né? De saber que eu resolvo tranquilamente. Eu vou aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vocês vão, vou fazer um print dessa tela. presente. Isso mesmo, para a chamada. Mas deixa eu fazer aqui para mandar para o grupo, para a galera que faltou. Pronto. E tirar uma foto aqui da tela para fazer a chamada. Hoje nós temos 9 alunos, faltou bastante gente. Mas só tem 3 na sala. Oi? Mas tem 3 na Tem sala. 3 na sala, faltaram 4 pessoas, isso é bastante gente. Faltou quem? Faltou o Guilherme, faltou o Luiz, faltou o Abraão e quem mais? É porque, tipo, se você pensar, na aula online é até pouco, 4 pessoas, mas, tipo, na presencial, imagina faltar 4 pessoas. A sala fica totalmente vazia. A Renata faltou também. Faltar assunto novo é complicado. Gente, tchau, tchau. Até quinta-feira. Eu Tchau, vou tchau, para aula pessoal. de ética para a gente Tchau. continuar com o assunto, tá certo? Tchau. Eu vou. Tamo junto. Eu tô vendo quando você está presente. Tchau.